igreja. Amém. Que prazer, que alegria estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus, para a gente poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado conosco, feito conosco. É uma alegria receber você aqui. Você que nos acompanha pelo YouTube também, seja muito bem-vindo. Queria, antes de começar a mensagem, saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui. A gente queria só entregar uma lembrancinha para você. Levanta a sua mão assim, por favor. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que nos visita pela primeira vez, ou você que nos visita pela segunda vez, terceira, mas não conhece uma sala Zoom. Levanta a sua mão também assim, você que não foi para uma sala chamada Zoom. Você vai receber um chocolatinho. Você vai receber também um marca-página. E fica um convite para você que recebeu essa sacola. Ao final do culto, queria convidar você a se direcionar aqui nessa porta, à minha esquerda, à sua direita. Vai ter um pessoal lá com um colete para a gente levar você para uma sala para bater um papo. Coisa rápida, irmão. A gente não vai tomar mais do que 5 minutos do seu tempo. Só para a gente poder realmente conversar, tirar alguma dúvida, tomar um chocolate quente, um café, orar por você, se você quiser. Mas é mais um tempo para a gente poder conhecer e se apresentar. Então, se você nos visita hoje, mas não pegou a sacolinha porque ficou com vergonha de levantar a mão, você também está convidado, tá? Mas é isso, irmão. Deus abençoe vocês. E hoje nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens chamada O Povo de Deus. Hoje é o quarto capítulo, quarto episódio da segunda parte. No total já são, se não me engano, 8 episódios. Tá tudo lá no YouTube para você que quer entender um pouco mais sobre essa história. Eu estava compartilhando com uma pessoa esses dias sobre como tem sido especial a gente poder se aprofundar nas escrituras, se aprofundar a respeito da história do povo de Deus mesmo, assim. A história de Atos é um registro histórico dos movimentos que o Senhor foi fazendo na sua igreja, transformando a sua igreja, vocacionando a sua igreja, e tem sido muito, muito especial. Nós, muitas vezes, temos a percepção, tratamos a palavra de Deus meio que somente como um manual. E a Bíblia é um manual de fé, um manual de regra, mas ela não é primariamente isso, ela não é primordialmente isso. A Bíblia, ela conta a história de Deus e de um povo. E quando a gente muitas vezes fica lendo a palavra de maneira mais retalhada, a gente não consegue perceber o todo. A gente não consegue muitas vezes perceber plenamente aquilo que Deus quer falar a nós. Então, tem sido muito especial. E hoje nós vamos ler o capítulo 8. Atos, capítulo 8. A gente vai ler do verso 1 até o verso 12. E a gente vai ler mais alguns textos de Atos, então eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, vai aparecer aí no telão. Atos 8, a partir do verso 1. Diz assim a minha Bíblia: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali ele anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos em que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Você pode fechar seus olhos para a gente orar?
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Eis aqui a tua palavra que nos santifica, a tua palavra que nos orienta e nos faz entender quais são os propósitos da tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, te pedimos que o teu Espírito venha continuar a falar conosco, assim como o Senhor já falou conosco através de tudo que foi feito aqui. Que possamos sair daqui, Senhor, diferentes do que entramos, conhecendo um pouco mais do Senhor e entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor quer de nós. E que ao final desse culto, somente o teu nome venha a ser engrandecido, glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. Amém. Do capítulo 1, irmão, ao capítulo 7 de Atos, o escritor, o Lucas, ele vai narrando vários processos que a igreja de Jesus, o povo de Deus, vem sofrendo lá em Jerusalém. E nós tivemos um tempo muito profundo aqui a respeito de todos esses movimentos, e eu queria dar uma recapitulada só para você se conectar com o que nós vamos falar hoje. Mas lá em Atos, capítulo 1, eu queria que você abrisse aí em Atos, capítulo 1, lá no verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus ele vai instituir a sua igreja, o seu povo. E lá em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus vai falar assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então vamos entender um pouco do contexto histórico que está acontecendo aqui, porque lá em Atos capítulo 1, Jesus ele fala isso. Isso se cumpre lá em Atos capítulo 2, a gente aprendeu sobre isso aqui, quando no dia de Pentecostes, que é uma festa tradicional do povo judeu, o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus, e ali eles começam a dar testemunho, eles começam a proclamar sobre aquilo que Jesus tinha feito. Naquele contexto, 3.000 pessoas se convertem, e aquele é o primeiro sermão público a respeito do Cristo. Mais para frente, a gente aprendeu também que Pedro prega um seu segundo sermão lá no templo em Jerusalém, depois de curar um paralítico. E ali, mais ou menos, na realidade o texto vai falar 5.000 homens se convertem, mas ali não se contava mulheres e crianças, então havia muita gente. Então a igreja vai passando por esses processos de transformação, e tudo isso está acontecendo em Jerusalém especificamente. Esse movimento vai gerando uma atenção de um grupo religioso que nós conhecemos como o Sinédrio. O Sinédrio começa a ver esses movimentos acontecendo, e o Sinédrio, irmão, os líderes religiosos do povo de Israel, eles não eram só um grupo religioso, a gente precisa entender isso, porque durante vários momentos os religiosos, o Sinédrio, ele começa a prender as pessoas. E isso acontece porque o Sinédrio ele tem também função jurídica. O povo de Israel ele é um estado, entre aspas, teocrático, não é uma democracia. Então, a lei de Moisés era uma lei não só de cunho religioso, era uma lei de cunho, como é que pode dizer, social. Então, quando você infringe a lei de Moisés, quando você comete uma blasfêmia, quando você faz algo que é contra a lei, você é preso porque não é só pecado, é crime, você está entendendo? E naquele contexto, os discípulos eles foram presos porque dentro da cabeça dos mestres da lei, eles não conseguiam enxergar em Jesus o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Então eles falavam que aquilo era blasfêmia, e isso não é verdade, esse Jesus não é o Messias prometido que a gente espera. E aí Pedro, João são presos, a gente aprendeu sobre isso aqui, um homem chamado Gamaliel, lá no Sinédrio, não sei quem lembra disso aqui, alguém lembra dessa história de Gamaliel? Amém, muita gente lembra. Gamaliel vai dizer assim, olha, vamos deixar esse povo em paz, porque assim, se esse povo for um movimento humano, rapaz, isso vai passar, isso é assim, a gente já viu isso acontecer muitas vezes, mas se isso for um movimento de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus, então vamos deixar esse povo em paz. E aí a perseguição a respeito do povo de Deus dá uma diminuída e começam a surgir alguns problemas internos. A gente aprendeu sobre isso também lá em Atos, capítulo 6, quando a gente descobre que uma igreja que partia o pão, que partia os seus bens, começou a não partir de maneira igual, porque algumas pessoas, vai dizer o texto bíblico, não estavam recebendo
aquilo que era a partir do pão. E a gente foi entender que quem não estava recebendo eram os judeus de fala grega, ou as viúvas judias de fala grega. E a gente começa a entender o seguinte: o povo judeu em Jerusalém, irmão, entenda, tudo isso aqui que a gente falou até agora, do capítulo 1 ao capítulo 7, está acontecendo em uma cidade chamada Jerusalém. E o povo de Jerusalém era um judeu mais sangue puro. Sabe aquele crente tradicional assim, aquele não pode parede preta, aquele povo bem assim, bem crente, bem certo assim. E eles tinham uma dificuldade enorme em se relacionar com pessoas que eram diferentes dele. Então eles tinham dificuldade de olhar para outros povos, mesmo que fossem judeus, mas judeus misturados, e considerar aqueles judeus irmãos. Então, muito provavelmente, o partir do pão não estava chegando nos judeus de fala grega, porque tinha essa separação. E aí a gente foi aprender que o apóstolo Pedro olha para aquela demanda e fala assim: olha, a gente não pode atender essa demanda porque eu preciso focar na palavra de Deus, no ensino, na doutrina, na pregação da palavra, mas eu preciso que vocês resolvam esses problemas. E aí surge ali os primeiros diáconos da igreja. Atos capítulo 6, o povo escolhe 7 homens. E os homens que vão sendo escolhidos são homens judeus gregos, porque os nomes que vão sendo lá citados não são judeus tradicionais. Então a igreja começa a ganhar, entenda, uma cara um pouco diferente. Você está entendendo assim? Não eram só judeus tradicionais, eram os judeus de fala grega, organizando a igreja, resolvendo as demandas da igreja, sentindo a dor do povo. E dentro desses 7 irmãos, a gente aprendeu no culto passado, que foi um homem chamado Estevão. Estevão, um homem crente, assim, cheio do Espírito Santo, realizava maravilhas, pregava o evangelho, curava pessoas. E nesse movimento, mais uma vez, o Sinédrio, na verdade o povo judeu vai lá, prende Estevão. Estevão na frente do Sinédrio, e o Sinédrio vai perguntar assim: olha, as acusações sobre você são verdadeiras? Você está cometendo um crime? E aí Estevão vai e prega um terceiro sermão dessa jornada. Foi o que a gente aprendeu lá no culto passado, domingo. Amém? Isso aqui é só uma introdução, irmão. Vai dar tempo, a gente tem tempo ainda, fique em paz. O jogo do Brasil é só amanhã, não tem para quê, né? Mas esse é só o contexto. Tudo isso está acontecendo em Jerusalém. E agora, dentro desse contexto, nós somos um homem inserido nessa história que é Saulo. E o texto vai dizer que Saulo era um homem mau. Saulo era um homem religioso, extremamente apegado à lei. E o texto vai falar que ele era mau, a gente percebe a maldade dele na sua cegueira religiosa, porque o texto vai dizer que ele não estava só perseguindo e prendendo homens, ele estava perseguindo e prendendo mulheres também. Era muito comum homens serem presos dentro de contexto de guerra ou algo assim, mas não era comum as mulheres serem presas. E Saulo é quem nós vamos chamar mais para frente de Paulo, aquele que escreveu as cartas. E aqui eu queria abrir um parênteses. Não tem a ver com a mensagem não, mas só para abrir um parênteses para explicar para você, que às vezes a gente fala que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Quem está na escola bíblica sabe que isso não aconteceu, viu, irmão? Assim, o nome de Paulo, Saulo, é a mesma coisa. É como se eu chamo você de João aqui. Tem algum João aqui? Amém. Pronto, você chega lá nos Estados Unidos, é John. Pronto, é só isso, viu? Deus mudou a história de Paulo, mas o nome não mudou não, o nome é o mesmo. Mas fecha parênteses, vamos voltar para a mensagem. O fato é que Paulo era um homem mau e ele começa a perseguir os cristãos. E mais uma vez, tudo isso está acontecendo em Jerusalém. E a partir dessa perseguição se inicia uma nova fase na igreja. O livro de Atos vai contar sobre 3 fases da igreja. Essa é a segunda fase, porque a partir dessa perseguição há uma dispersão do povo. O povo ele é disperso e o texto vai dizer que todos foram dispersos. Então, imagina mais de 10.000 pessoas, talvez, sendo dispersas. E o texto vai dizer que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Então, se somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, quantos ficaram em Jerusalém? Quantos? Quantos, irmão? 12. Amém? São 12? Ficaram 12 em Jerusalém e todo mundo foi disperso. E o texto vai dizer que eles foram dispersos para onde? Vai dizer assim: foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria.
Lá em Atos capítulo 1, Jesus vai dizer que eles deveriam ser testemunhas do que Cristo fez aonde? Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então isso é só para você entender como dentro de um contexto que nós consideraríamos um contexto de sofrimento, de dor, de maldade, sabe? Um homem perseguindo o povo de Deus. Em qualquer circunstância normal, a gente olhar e dizer assim, rapaz, isso é coisa do diabo. Só que mesmo dentro desse contexto de sofrimento e perseguição, nós vamos percebendo como Deus é soberano sobre a história. Porque dentro de um contexto como esse, o povo, na verdade, vai sendo conduzido para aquilo que era a vontade de Deus para o seu povo. Porque eles vão sendo dispersos para as regiões que Jesus tinha orientado, tinha convocado eles a irem, mas eles não estavam indo por algum motivo. Então eles são dispersos, e o texto vai dizer que eles são dispersos para Judeia e Samaria. E para você entender um pouco do contexto geográfico, irmão, tudo, mais uma vez, está acontecendo em Jerusalém. Jerusalém é a capital de um reino. Lá atrás, lá com Salomão, depois que Salomão morre, o reino de Israel se divide em dois reinos. Surge Israel do norte e Israel do sul. Israel do norte tem como capital Samaria. Samaria é aquele lugar onde existiam os samaritanos que o povo judeu não gosta. Você lembra disso? O povo judeu não gosta de samaritano porque o samaritano ele é um judeu misturado. Lá na época da Babilônia, quando a Babilônia invadiu Israel, Israel foi disperso e os judeus se casaram com outros povos. Esses são os samaritanos. Israel do norte tem como capital Samaria. Israel do sul tem como capital Jerusalém. Tudo isso que nós lemos até agora está acontecendo em Jerusalém, uma cidade. E o texto vai dizer que eles se dispersam para a Judéia. O que é a Judéia? Judéia é o país cuja capital é Jerusalém. Então entenda o movimento. Eles saem da cidade para a nação, certo? Dessa nação eles vão para uma outra nação. E nessa outra nação eles chegam em Samaria. E o texto vai dizer lá no verso 5. E eu queria que você entendesse que, assim, irmão, eu não estou só contando história, não. É só para você entender uma coisa. Tudo isso que está acontecendo com a igreja, todos esses movimentos de dispersão, nós aqui hoje somos consequência desse movimento que iniciou lá em Atos capítulo 8. E nós não somos só consequência, nós somos parte desse movimento. Isso aqui é para a gente aprender a respeito da nossa responsabilidade, uma responsabilidade que é do povo, porque quem é disperso é o povo. Os apóstolos ficam em Jerusalém. E lá no verso 5 do texto que lemos, vai dizer assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eu queria trazer algumas características da igreja, do povo de Deus, a partir desse texto. E uma primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a igreja, o povo de Deus, ela tem uma missão. Essa missão foi dada por Jesus, como nós falamos lá em Atos capítulo 1, quando ele fala assim: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto na Judéia, quanto em Samaria, quanto até os confins da terra. Entenda confins da terra como Parnamirim, Passagem de Areia, não é só porque é longe não, é porque é todo o resto. Vocês serão as minhas testemunhas em todos os lugares que vocês forem. Então nós temos uma missão, e quando o texto vai dizer que por onde eles iam, eles pregavam a palavra, irmão, a gente fica com a impressão de que o que estava acontecendo lá é o que está acontecendo aqui hoje. Então assim, a gente imagina assim, tinha um culto, né? Tinha uma estrutura, aí tinha um louvor. Só que não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, porque quando o texto vai usar a palavra pregaram, o original no grego aqui quer dizer evangelismo. Então o que o texto está dizendo é que por onde eles iam, eles evangelizavam, eles proclamavam, eles davam testemunho, era um evangelismo natural. E aqui eu já respondo uma crise, talvez, que exista no coração de alguém aqui, porque eu já ouvi que algumas pessoas às vezes questionam assim: não, mas a nossa igreja não tem um ministério de evangelismo, é? E eu respondo para você, irmão: tem. A nossa igreja tem um ministério de evangelismo.
Aí assim, eu sei que você não gosta disso não, mas eu vou dizer para você aonde está o nosso ministério de evangelismo. Olhe para a pessoa que está do seu lado, irmão. Olhe, não, olhe, pelo amor de Deus, olha, misericórdia. Pronto. Aí está o nosso ministério de evangelismo. Porque essa é uma missão do povo. É uma missão de todos. Isso não é algo para uma pessoa. Isso não é algo para quem a gente imagina. Porque dentro do contexto da igreja, se a gente fosse imaginar quem seriam os responsáveis por ir e pregar, nós diríamos são os apóstolos. Mas os apóstolos ficaram aonde? Em Jerusalém. Então a igreja tem uma missão. Nós temos uma missão. E a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer aquilo que é a nossa responsabilidade. E dentro dessa missão existem algumas características que são importantes, irmãos, para a gente entender. Então, em nome de Jesus, anote se for o caso. Mas a primeira característica dessa missão que o Senhor deu ao seu povo é que essa missão ela é orgânica. Ela é natural. Então assim, irmão, em nome de Jesus, pare de acreditar que o mundo vai ser salvo quando você trouxer o mundo para cá, para o pastor pregar para o mundo. Porque essa não é a missão de uma pessoa. Essa é a vocação de uma comunidade. Nós não somos igreja, irmão, de Jesus, porque exclusivamente acontece um culto. Nós não somos igrejas porque a igreja de Jesus só porque nós somos organizados. Na realidade, o orgânico quer dizer natural. Por onde nós vamos, nós testemunhamos. Por onde nós nos movimentamos, aonde nós estivermos, nós damos testemunho daquilo que Jesus fez por nós. E olha que importante da gente entender, olha que sutil, o texto vai dizer que quando eles chegam a uma cidade chamada Samaria, e os testemunhos dessa, sabe, os frutos dessa missão que a igreja assumiu de se empenhar de maneira orgânica, começam a aparecer, quando as pessoas começam a se converter, só depois disso é que 2 apóstolos são chamados lá. Por quê? Porque os apóstolos tinham a responsabilidade de olhar e ver se o evangelho que estava sendo proclamado era de fato o evangelho de Cristo Jesus. Mas isso tem a ver com a organização. A igreja ela é organizada, ela não é uma bagunça. Por isso que a gente tem escola bíblica, por isso que a gente tem culto, por isso que a gente tem uma lição nos pequenos grupos, na célula. E tudo isso tem a ver com ser organizado, mas ser organizado e ser orgânico são coisas diferentes. Porque ser organizado tem a ver com a preservação do verdadeiro evangelho para que os movimentos orgânicos que nós temos que fazer aconteça de maneira correta, para que você, naquilo que você vai testemunhar de Cristo, por onde você for, seja o testemunho de Cristo mesmo, e não o testemunho de outra coisa. Você está entendendo? Então, a primeira característica dessa igreja que assume a sua responsabilidade de cumprir essa missão é que essa missão acontece naturalmente, acontece organicamente. Então, por favor, irmão, você não precisa pedir autorização de ninguém aqui para fazer um culto familiar na sua casa, por exemplo. Para dar testemunho do que Jesus fez na sua vida, você não precisa da autorização de ninguém. Você não precisa do aval do Papa, do Supremo Sumo Sacerdote sobre a sua vida, só porque ele é o pastor, para você dar testemunho do que Jesus fez por você no seu trabalho, na sua escola. Você não precisa disso, porque o testemunho que você dá é a respeito do que Jesus fez por você, e não do que nós fizemos por você. Você não precisa da nossa autorização, porque às vezes a gente escuta assim, rapaz, eu gosto tanto daquela pessoa assim, queria chamar ela para a igreja. Irmão, chame, eu não estou falando sobre isso. Mas entenda, se o primeiro movimento que você faz, evangelístico, é vamos para a igreja, talvez a primeira resposta que você receba, sabe qual é? Não. Não. Porque a igreja, assim, ela não é, às vezes, tão bem vista lá fora. Isso porque muitas vezes, em nome da igreja, pessoas falam coisas que a igreja não deve falar, mas eu não quero entrar nesse mérito.
Mas talvez, quando você fala assim, vamos para a igreja, a primeira resposta seja não. Ou talvez a pessoa aceite, irmão, vem para a igreja. Mas a primeira coisa que ela vê quando chega aqui não é um organismo, é uma organização. Porque, vamos entender, ela chega aqui, a primeira coisa que ela vê é o quê, irmão? É as paredes. Você está entendendo? Ela vê um som bonito, o pessoal do louvor, aí tem umas fumaças, aí tem uma luz, aí tem uma palavra, às vezes boa, às vezes, né? Às vezes, sempre boa, né? Amém? Mas isso aqui, irmão, é organização, isso aqui é estrutura. O organismo é o Espírito Santo em nós, fluindo através de nós, para que nós venhamos a dar testemunho com aquilo que nós falamos, por onde nós vamos. Então essa missão, ela é orgânica e de todos. Essa missão, ela é orgânica porque, mais uma vez, essa é uma responsabilidade nossa, irmão. E o texto vai dizer que por onde eles iam, eles pregavam a palavra. Então deixa eu falar uma coisa, irmão, para de achar em nome de Jesus que a sua família de descrente é pedra de tropeço. Irmão, eu já ouvi tanta coisa absurda. Não, porque lá em casa é muito complicado, né? Lá em casa o povo é descrente, lá em casa todo mundo, ninguém é crente, é assim, é difícil, as conversas não fluem porque eu sou crente, aí as conversas não batem. Não, porque lá no meu trabalho, irmão, é só demônio, é só Satanás, é assim, é um contexto, não dá, Diego, é complicado. E eu fico olhando e dizendo assim, mas não deveria ser graças a Deus que tem um filho de Deus nesse inferno? Porque nós fomos chamados para ser o quê? Luz em meio às trevas. Então, ao invés de você ficar reclamando do ambiente onde você está inserido, porque não é um ambiente evangélico, gospel, nós deveríamos estar assumindo aquilo que é a nossa responsabilidade de ser sal e luz nesse lugar. Então, irmão, pare de reclamar, por favor. Assim, quantas vezes eu já vi pais chegando para conversar comigo a respeito do seu filho, dizendo assim, eu não consigo ver meu filho mais porque meu filho vive na igreja. E meu filho não consegue faltar um culto para estar no meu aniversário. E meu irmão, em nome de Jesus, Deus não vai amar você mais porque você vai faltar um culto para estar no aniversário do seu pai, não. Amém? Amém, irmão? Pelo amor de Deus. Eu não estou falando para você faltar culto, amém? Não é isso. Deus não vai amar você menos se você, no aniversário da sua mãe, decidir estar com a sua família, assumindo a sua responsabilidade de dar testemunho do que Cristo fez lá no aniversário dela, não. O problema é que nós esquecemos daquilo que é a nossa responsabilidade. E aí a igreja, ela vira, sabe o quê, irmão? A igreja, eu falo essa estrutura, ela vira um refúgio. Porque assim, o mundo é muito difícil lá fora. Aí eu venho para aqui, recebo um pouco de esperança, e amém, a gente recebe mesmo. Mas eu recebo para que eu vá sobreviver lá fora. E Jesus não chamou você para sobreviver ao mundo. Ele chamou você para ser luz do mundo. Amém? A missão, ela é orgânica. A segunda característica que nós aprendemos, irmãos, e isso aqui é muito importante, porque tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. A missão, ela é urbana. Porque nós precisamos entender que igreja é para a cidade. Igreja não é os movimentos que nós fazemos aqui, irmão. Não é para que a gente simplesmente venha para cá. É para que ao você vindo para cá, você saia daqui para ser luz para a cidade. E o texto que lemos vai dizer assim, Filipe foi a uma cidade de Samaria, e ali ele anunciava o Cristo. Então, nós temos que ter convicção que tudo que nós fazemos aqui é para que a gente saia daqui e vá fazer diferença lá fora. Para que a gente vá fazer a diferença. E mais uma vez, muitas vezes somos levados a crer que isso aqui é só o nosso refúgio. Então assim, eu vou fugindo das aflições, a vida é muito difícil, aí no domingo eu venho aqui para receber uma boa palavra, para sobreviver a segunda, porque segunda é complicado demais, segunda é difícil demais. Irmão,
toda a história do povo de Deus, todos os registros de Atos vão nos mostrar justamente o contrário. Mesmo antes disso acontecer, mesmo antes de Atos, os movimentos que Jesus ensinava ao seu povo não eram fuja da cidade. Jesus não vai falar assim, eu quero que tire os meus discípulos do mundo. A oração de Jesus não foi para tirar a gente do mundo, foi para livrar a gente do mal que há no mundo, mas não foi para tirar a gente do lugar. Existe um relato muito interessante. Quem aqui já ouviu falar da história do endemoniado gadareno? Não tem aquela de Gadara? Eu já vi esse vídeo, né? De Gadara. Mas Jesus chega numa região, numa cidade, e olha que interessante, um homem endemoniado, um homem que era oprimido por espíritos. O texto vai dizer que ele andava nu pela cidade, gritando, sabe, fazendo confusão com todo mundo. E aí quando Jesus chega naquela cidade, o texto vai dizer que os demônios vão dizer assim, o que é que o senhor veio fazer aqui? Veio me atormentar? Por favor, Jesus, irmão, preste atenção, por favor, Jesus, não nos deixa sair dessa cidade. E aí Jesus fala assim, vai para a manada de porco, né? Eles caem lá. E o endemoniado agora é curado, é liberto, porque é isso que o evangelho faz na cidade. Ele cura, ele liberta, ele transforma. Só que quando as pessoas da cidade chegam e veem, o texto, irmão, vai dizer assim, que o homem que andava nu, agora ele está vestido, limpo e em sã consciência. Amém? Para a cidade não foi amém, não. Porque quando as pessoas viram, a reação foi, Jesus, o senhor pode ir embora daqui? Sabe por quê? Porque o povo perdeu, sabe o quê? Dinheiro. E a cultura lá fora, ela não aceita ter outro senhor. Só que quando o evangelho chega, ele muda a cultura, ele transforma o entendimento, ele muda as suas percepções de valor, porque agora o mais importante para você não é dinheiro. E aí quando Jesus recebe essa palavra do povo da cidade dizendo assim, o senhor pode sair da cidade? Porque agora está todo mundo liso aqui, a gente perdeu dinheiro, poder, o senhor pode sair daqui? Sabe o que Jesus fala? Posso. Aí o ex-endemoniado corre para Jesus para dizer assim, o senhor pode me tirar daqui? Mas sabe o que Jesus fala para ele? Não. Porque você tem uma missão na cidade em que você está inserido. Vá lá e dê testemunho daquilo que eu fiz por você. A igreja é para a cidade. Tudo que nós fazemos aqui tem o intuito de pregar luz, libertação para as pessoas que estão lá fora. E nós não podemos, irmãos, esquecer disso. Nós estamos aqui para abençoar essa comunidade que está aqui. A terceira característica que nós aprendemos com esse texto é que essa missão, ela também é intencional. O texto vai dizer que Filipe é um dos 7 que foram escolhidos lá atrás. Filipe vai a uma região de Samaria. E lá no verso 6, Atos capítulo 8, verso 6, eu queria que você lesse comigo esse texto. Atos 8, 6. Diz assim, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos em que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. O texto está nos ensinando que quando Filipe falava e quando Filipe fazia, ou seja, Filipe falava e Filipe fazia conforme ele falava. Você está entendendo? Quando Filipe falava e fazia conforme ele falava, a atenção da cidade, a atenção das pessoas se voltavam para ele. Então, irmão, em nome de Jesus, nós não somos a igreja porque nós simplesmente falamos. Nós somos a igreja porque nós falamos e porque nós fazemos conforme falamos. É por isso que nós ficamos aqui pregando um bom tempo, falando sobre partir o pão, compartilhar. E hoje,
Todos os cultos nós somos convidados a trazer um alimento para que a gente pare só de falar e comece a fazer. É por isso que muitas vezes você quer demais que alguém se converta na sua família. Você quer demais que o seu filho, a sua mãe se converta, mas você fala, mas não faz conforme você fala. E aí a atenção dessa pessoa nunca vai estar no que você fala, porque o que você fala muito mais alto do que o que você fala. Nós não somos chamados somente para falar, mas somos chamados para fazer também. Irmão, entenda também em nome de Jesus, se você não falar, se você só fizer, você não está dando testemunho do Evangelho também não, irmão. Porque tem muita gente que nem crente é e tem um testemunho muito melhor que o nosso. Estou mentindo? Estou mentindo, irmão? O Evangelho, irmão, entenda, o Evangelho é para darmos testemunho do que Cristo fez. Não é o meu bom testemunho que salva alguém, por mais que eu tenha que dar o meu bom testemunho. O que salva as pessoas é o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer assim, a fé, ela vem pelo ouvir. Então, nós temos que abrir a nossa boca e falar do que Cristo fez, e não só fazer. Mas o texto vai dizer que quando Filipe falava e fazia, a atenção da cidade se voltava para ele, porque a igreja que fala e faz conforme fala, ela transforma a cidade. Essa missão, ela é intencional. Timothy Keller vai dizer no livro Deus Pródigo, o Evangelho deve ser entendido primariamente como uma boa notícia e não como um bom conselho. E a boa notícia não diz respeito ao tanto que nós devemos fazer, diz respeito a tudo que foi feito por nós. Irmão, fale, dê testemunho com as suas ações e com a sua boca. A missão da igreja é orgânica, porque ela é para a cidade. A missão da igreja é para que através daquilo que nós fazemos aqui, nós venhamos a dar testemunho lá fora. Isso aqui, irmão, não é só para nos encorajar no sentido de massagear a nossa fé. Não, é para que a gente entre aqui e saia daqui encorajado para fazer a diferença lá fora. É por isso que domingo não é o último dia da semana, é o primeiro. Porque a cultura, irmão, lá fora fez a gente colocar o domingo para o final, porque aí a semana começa com o meu esforço, você está entendendo? Assim, começa com aquilo que eu produzo, começa na segunda. Mas a vida não começa na segunda, ela começa no domingo. Porque é no domingo que você vem e recebe revelação de Deus, você recebe palavra, você recebe propósito para que você vá na segunda produzir. Você está entendendo? Para que você vá na segunda cumprir a sua missão. Então domingo não é o último dia do seu descanso. Perdão falar isso aqui. Mas domingo é o primeiro dia do seu trabalho. Domingo é o primeiro dia da sua missão. E você vai sair daqui cheio do Espírito Santo para ir lá no seu trabalho e dar testemunho, falando e fazendo. Amém? E por último, o texto vai dizer, lá no verso 12, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O texto vai dizer que tanto homens como mulheres foram batizados. O que esse texto está querendo dizer é que tanto homens como mulheres ganharam, sabe o que, irmão? Ganharam uma família. Efésios capítulo 2, verso 11, vai dizer assim, portanto, lembrem-se
de que vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feitas no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. O texto está falando de nós, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Vocês estavam sem esperança, vocês estavam sem Deus no mundo, só. E o texto vai continuar lá em Efésios 2, verso 13, dizendo assim: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos. O objetivo dele era criar em si mesmos, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo meio da cruz, pelo qual Ele, Cristo, destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio deles, ambos, tanto judeus quanto não judeus, temos acesso ao Pai, por meio dele, por meio do sangue dele. E o texto vai concluir dizendo assim: portanto, vocês já não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Todos os que creram ganharam família. Irmão, essa igreja aqui, talvez você entrou aqui, irmão, sabe, com dúvidas no coração. Talvez você entrou aqui se sentindo sozinho, se sentindo amargurado, triste, alguma coisa afligindo a sua vida. Eu queria dizer para você que nesse lugar você não encontra só uma estrutura, você encontra uma família. Você encontra pessoas que estão dispostas a orar por você, a orar com você, seja por qualquer que seja a sua dor. Porque quando o evangelho ele chega na vida das pessoas, quando o evangelho ele atinge o coração das pessoas, o texto vai sempre dizer que as pessoas são libertas. Aquele que estava doente é curado, aquele que estava aflito recebe esperança, aquele que chorava se alegrará, e aquele solitário, sozinho, recebe consolo, família, amigo. Isso é o evangelho. Então talvez você não encontrou libertação ainda para qual seja a sua dor, porque você ainda não entendeu e recebeu esse evangelho. E o que é o evangelho? O Timothy Keller vai dizer no livro O Evangelho na Vida, tratando sobre o que o evangelho, ele diz assim: o evangelho, ele diz para você que você é muito mais pecador e imperfeito do que jamais acreditou. E ainda assim, você é mais amado do que jamais imaginou. O evangelho é para dizer para você, era isso que eles estavam dando testemunho. O evangelho é para dizer para nós o quanto nós somos insuficientes, o quanto nós somos maus. Irmão, nós somos maus. Nós somos pecadores. Não há bondade nenhuma em nós. Nós somos plenamente insuficientes para alcançar o favor de Deus através do nosso esforço. Não tem como. As coisas desse mundo, dinheiro, poder, fama, elas são insuficientes para dar real sentido e propósito para a sua vida. Tudo lá fora e tudo dentro de você é insuficiente para libertar você daquilo que são as suas maiores aflições. Mas o evangelho
derramado em meu e em seu favor nos purifica de todo o mal, nos transforma, nos limpa. É esse sangue, é esse sacrifício que foi feito em nosso favor, que pode nos dar vida. Isso é o Evangelho. Era isso que estava sendo proclamado lá, e é isso que o Senhor está nos orientando a proclamar. E eu queria convidar você a ficar de pé. Como eu disse, talvez você entrou aqui e você não caiu em si ainda. Você não percebeu, irmão. Você não percebeu o quanto você precisa desse Cristo, o quanto você precisa dessa graça, o quanto você precisa desse amor, dessa verdade. Ou talvez você está aqui e você já é dessa igreja e você percebeu agora que você esqueceu da sua missão. Você esqueceu da sua responsabilidade. E o Evangelho vem hoje aqui para trazer libertação para você que estava lá fora e ainda não percebeu que você é família também. E o Evangelho vem para nos confrontar, nós que somos povo de Deus, a ir e a cumprir a nossa missão. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você fizesse a sua oração de arrependimento ao Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo.
talvez você entrou aqui hoje tendo certeza que você estava só. Que você, através de tudo que foi falado aqui, tomou consciência do quão insuficiente você é para dar sentido à sua vida, para salvar a sua vida. Ou talvez você está aqui hoje e, como eu disse, é parte dessa igreja, mas entendeu que tem negligenciado a missão que o Senhor deu a você. E eu não queria constranger ninguém, por isso eu estou pedindo para todo mundo fechar os olhos, mas eu queria saber se você se encontra em uma dessas situações, porque eu queria só orar por sua vida, irmão. E eu queria só que você levantasse a sua mão para que eu pudesse orar por você. Se você está aqui hoje e entendeu que você encontrou nesse lugar família, que você encontrou nesse lugar missão e vocação para a sua vida, lição, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer lá fora, na cidade, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita cada vez mais através do Teu Espírito para darmos testemunho do que o Senhor fez por nós, por onde nós formos, aonde nós estivermos, para que o Teu nome seja glorificado e essa cidade seja transformada para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. É isso que nós te oramos, Pai. Muito obrigado, Deus. Uma decisão muito importante aqui na igreja. Decidimos pregar só o texto. Você pode pensar, pastor, mas eu sou dessa igreja há muito tempo e aqui sempre pregou a Bíblia, o texto. Não foi sempre assim. Eu mesmo, particularmente, nem sempre preguei só o texto. Pregadores, eles gostam de pregar coisas que as pessoas gostam de ouvir, porque tem retorno quando isso acontece. Quando você se propõe a pregar só o texto, somente o texto, quando a sua interpretação ele está apenas acima daquilo que está escrito, na maioria das vezes, nós não vamos gostar de ouvir, mas precisamos ouvir. Nós vamos falar mais sobre isso no Vórtex, amém? Por isso é tão importante que você vá. Nós vamos nos aprofundar mais nisso no Vórtex e explicar para a igreja aquilo que Deus tem nos mostrado e para onde Ele tem nos direcionado. Por isso é tão importante que você esteja lá conosco, amém? É muito importante para você, como igreja, como comunidade cristã. Reforço também mais uma vez os alimentos. Talvez hoje você tenha esquecido, não tem problema nenhum. Talvez você esqueceu domingo passado, talvez você esqueceu hoje, mas em nome de Jesus, você não vai esquecer domingo que vem, amém? Todos os domingos é inadmissível, é inaceitável que exista alguém aqui dentro passando necessidade de alimentos.
Isso não pode acontecer numa comunidade do Cristo ressurreto. Não pode. Não pode. Nós não podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir sabendo que dentro de uma comunidade cristã existe alguém passando fome, com necessidade de alimento. E em nome de Jesus, isso não acontecerá aqui. Porque a igreja vai entender o seu papel e o seu propósito. Então nós temos essa missão aqui, todos os domingos, você traz um alimento. Amém? Não tire da boca dos seus filhos. Se você não tem, não faça isso, de maneira nenhuma. Se você não tem, você nos procura o pilão que lidera essa frente aqui na igreja. Amém? Se você não tem, você é a pessoa que vai receber o alimento. Agora, se Deus tem lhe dado, ou lhe permitido ter um pouquinho mais daquilo que você precisa para viver, esse é o meu caso, por exemplo, você traz todo domingo. Pastor, todo domingo? Todo domingo. Se você pode, escute bem, se você pode, todo domingo. Eu tenho essa meta, eu quero desenvolver esse hábito pessoalmente, todo domingo. Um domingo ou outro você pode esquecer, mas o irmão do seu lado vai lembrar, e assim nós vamos suprindo uns aos outros, a igreja vai sendo suprida, e em nome de Jesus, nós vamos tocar essa comunidade, nós vamos suprir essa comunidade. Eu vou dizer uma coisa a você: ninguém vai passar necessidade de alimentos no bairro de Passagem de Areia para começar, em nome de Jesus. E não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Ele é bom, nós não somos nada, mas Ele é bom. Nós podemos fazer um pouco mais, amém? Nós podemos fazer um pouco mais, e vamos fazer em nome de Jesus. É uma pequena iniciativa, é um pequeno passo, basicamente não tem esforço nenhum. Agora, se você precisa, não tenha vergonha de maneira nenhuma. Procure o pilão, procure a mim, procure qualquer líder lá. Nós queremos ajudar você. Nós devemos, isso não é um favor que nós fazemos, é uma obrigação nossa enquanto comunidade cristã. Amém? É uma obrigação nossa. Lembro mais uma vez a Larissa, a pastora Larissa está aqui no prédio anexo para receber você lá e você confirmar a sua inscrição para o Vortex naquele modelo que eu falei aqui no início. Amém? Se for só na palavra, ou como diz lá na minha terra, não sei se esse termo é usado aqui, se for no fio do bigode, pode, não tem pela tua palavra, Senhor. Pela história contada, pela história contada, por cada narrativa bíblica que o Senhor permitiu que ali estivesse da forma que está. Pai, nos capacita, nos ilumina, a cada domingo mais, a cada quarta-feira mais, a cada oportunidade que nós subimos aqui nesse palco para ministrar a Tua palavra, Senhor, nos capacita em pregar o Teu Evangelho, em dar a notícia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nós aqui falemos nada que não corrobore com a Tua missão e com a Tua palavra. Na verdade, nós subimos aqui esse prédio, essa estrutura tem essa característica. Nós temos aqui esse palco elevado. Nós subimos aqui para falar das Tuas maravilhas, do Teu poder, do Teu Evangelho. E precisamos descer daqui para viver, Pai. Nós não podemos só falar. Descemos daqui para, junto com a Tua igreja, viver aquilo que nós pregamos. Viver a Tua palavra, viver a Tua verdade. Pai, no mesmo amor, na mesma paz, na mesma segurança e harmonia que o Senhor nos trouxe até aqui hoje, assim também o Senhor nos leve de volta para os nossos lares e para a nossa casa. E eu faço essa oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz...